Convido os irmãos a voltarem ao texto que consideramos na semana passada, que é a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E convido os irmãos a voltarem os seus olhos para os versos 14 a 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos de 14 até o verso de número 17. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor nos conduza esta noite por meio desta passagem. Convidamos os irmãos a fazer a leitura e lembrando aos irmãos que na semana passada iniciamos a meditação nessa passagem. Eu quero então, tanto para aqueles que aqui estiveram e relembrar, como também para aqueles que estarão ouvindo a exposição desse texto pela primeira vez. E o que nós aprendemos até aqui, nosso tema é por que você precisa da Bíblia. E a razão pela qual você precisa da Bíblia são duas, conforme a estrutura do próprio texto. Na ideia maior, a primeira delas é porque ela é totalmente confiável. E por que ela é totalmente confiável? Porque ela é palavra inspirada de Deus. Literalmente, o termo no grego aqui, quando o apóstolo Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, literalmente ela é sopro de Deus para nós. Então esta é a primeira razão porque você precisa de ler a Bíblia, porque ela é o sopro de Deus para você. As Escrituras então são confiáveis, razão pela qual você deve lê-la. Se Deus é o Deus da verdade, e se Ele soprou, usando o termo mais direto aqui, a Bíblia, então é inconcebível que elas contenham contradições ou erros. Mas ela é o sopro de Deus. Ela é toda a verdade, todo o desígnio de Deus para você. E a segunda razão pela qual você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer e ter a Bíblia, Paulo coloca porque ela é útil. E foi aí que nós paramos. E quanto à utilidade das Escrituras, Paulo assim expressa no verso de número 16.
ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 4 áreas em que a Bíblia alcança o nosso coração, ou 4 áreas que Paulo coloca aqui como sendo útil às Escrituras. E essa segunda parte desta mensagem, ela divide-se em 4 momentos, quando Paulo vai falar do porquê da sua utilidade, e ao final, no verso 17, ele vai mostrar o resultado da utilidade. A que fim se chega quando você utiliza as Escrituras Sagradas? Para a nossa compreensão, eu parei aí na segunda razão, ou a segunda maneira pela qual Paulo fala da utilidade das Escrituras. A primeira delas, abordamos a semana passada, quando Paulo diz que a Escritura é útil para ensinar a verdade de Deus. E a expressão ensinar aqui significa que nós, como crentes em Jesus Cristo, não sabemos automaticamente tudo que precisamos saber de como andar com Deus nessa terra e como andar bem nessa terra. Então ela é útil, ela ensina-nos a pensar os pensamentos de Deus e andar segundo a vontade de Deus. Posto que não sabemos tudo automaticamente, tudo aquilo que precisamos saber quanto ao nosso relacionamento para com Deus. Então, Paulo diz, ela é útil para ensinar. Segunda expressão, voltando ao verso de número 16, e agora vamos prosseguir. Hoje, na segunda expressão, quando Paulo diz que ela é útil para o ensino e para a repreensão. Foi aqui que nós paramos na abordagem da semana passada. Ela é útil para a nossa repreensão. A palavra repreensão aqui no texto significa convencer ou expor algo. Daí este verbo aqui usado na língua original significa não meramente responder a alguém que faz alguma inquirição a você, mas sim refutar um oponente. Isso significa que um advogado haveria de convencer o juiz e o júri sobre os erros específicos do caso do seu oponente. Então ele convenceria o júri e o juiz de que aquele caso do seu oponente está errado. É a mesma palavra que usada por Paulo. Ou seja, isso então significa, no dizer de Paulo, que a Bíblia tem poder de expor o pecado em nossas vidas e convencer-nos de que nós estamos errados. Tudo isso está só nessa palavrinha que Paulo usa aí, conforme estamos vendo, repreensão. Isso poderia ser considerado, então, o chamado aspecto negativo de todas as palavras, porém necessário. Posto que a palavra de Deus, ela precisa, acima de tudo, expor aonde é que nós erramos. A Escritura tem a capacidade, como diz Paulo aqui, de reprovar. O que significa é que as Escrituras têm a capacidade de confrontar os cristãos, de confrontar a mim e você, nas coisas que nós estamos errados. Tem a capacidade, a persuasão de mostrar aonde é que as tuas palavras estão erradas, que os teus pensamentos e o teu estilo de vida estão errados. Então, ela é útil, no dizer de Paulo, para repreender. De acordo com a própria Bíblia, essa repreensão deve ser feita de forma tanto privada como pública. Alguns exemplos dessas duas afirmações que fazemos, vemos na própria Escritura. Quanto à correção privada, pessoal, o próprio Jesus Cristo usa essa mesma expressão, esse mesmo verbo que Paulo usa aqui, repreensão, ele está no texto muito conhecido de todos nós, que é Mateus capítulo 18, versículo 15, onde Jesus Cristo diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A palavra arguí-lo aqui é a mesma palavra traduzida por repreensão no texto que nós estamos considerando essa noite. É a mesma palavra que Timóteo usa no capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 16. Em um sentido público, também você deve repreender. Aqui é você chamar o irmão à parte e arguí-lo ou repreendê-lo, para ficarmos no texto da noite, que é a mesma expressão. Mas também esta palavra que Paulo usa, que ela é útil para repreender também de forma pública. E aqui temos um outro exemplo, que é a própria carta de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Observe que Paulo diz aí: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Aqui é a mesma palavra que estamos considerando, repreender em ambiente público, com o fim de ser algo pedagógico para os demais.
É aqui onde vem a ideia da disciplina eclesiástica. Ela é um meio de instrução da igreja. E Paulo fala que quando pessoas vivem no pecado, devem ser repreendidas na presença de todos, publicamente. João Batista, um outro exemplo poderíamos lembrar, está lá em Lucas capítulo 3, verso 19, um texto bastante conhecido, irmãos, onde João Batista repreendeu Herodes por causa do adultério, e ali é a mesma palavra usada em Lucas 3,19, é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui em 2 Timóteo. Também diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, esta palavra que estamos vendo no texto, ela é largamente usada nas Escrituras, tanto para usar repreender de forma privada, pessoal, particular, como pública, coletiva. É a mesma palavra que Paulo diz. E Paulo diz que as Escrituras são úteis para repreender-nos pública e privadamente. Se você está pensando, por que eu gostaria que isso acontecesse comigo? Eu vou responder, é porque o pecado vai arruinar a sua vida. Por isso é necessário que você e eu sejamos repreendidos continuamente. Porque o pecado, ele tem um efeito devastador para arruinar a vida. E é por isso que é necessário isto que Paulo diz, que é o poder das Escrituras, a capacidade que ela tem de expor o nosso pecado. Somente ao expor o seu pecado, você pode então confessar e abandonar e terá cuidado de evitar isso no futuro. Então há um aspecto extraordinário dessa palavra de Paulo, porque é somente assim que eu e você poderemos viver conforme a Bíblia quer que vivamos em novidade de vida. Além disso, precisamos ser convencidos, porque todos nós temos a tendência de justificar os nossos próprios pecados e culpar os outros pelos problemas. E dizer que os problemas que temos, porque outros causaram a nós. Essa desculpa, ou esta maneira de lidarmos com o nosso pecado, faz com que nos assemelhemos exatamente aos nossos pais, quando pecaram no pecado original. Um começou a acusar o outro. Então vivemos no mundo da desculpa, de justificar o erro, apontando o erro do outro. E assim, este é outro ponto. O aspecto é muito claro lá em Provérbios capítulo 19, verso 3, quando Salomão diz o seguinte: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Uma das definições claras que as nossas crianças têm aprendido na escola dominical, conforme a pergunta do breve catecismo, é qual é o que é pecado. Pecado é falta de conformidade com a lei de Deus, é transgressão da lei de Deus. Então todo pecado tem a ver primeiramente com Deus e depois com o próximo. Então não podemos justificar o nosso pecado apontando o outro. E aliás, Salomão bem afirma no texto de Provérbios 19, 13, dizendo que apesar do homem perverter o seu caminho, mas ele diz, mas na verdade é contra o coração dele se ira contra Deus. Então quando nós apresentamos a culpa ou justificamos o próximo, nós estamos em estado de rebelião e ira contra Deus. Quer um exemplo disso, irmãos? Uma história bíblica contada por Jesus Cristo, a parábola do filho pródigo. E qual foi a decisão do filho pródigo? Eu irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Pequei contra ti e diante de Deus. Sempre o pecado é um estado de rebelião, primeiramente contra Deus. Mas o que nós temos feito dos nossos pecados? Caminhamos pelo mundo das desculpas. Caminhamos procurando o nosso próprio jardim, como folha de figueira, como fizeram nossos pais, querendo justificar as nossas falhas. Então esta é a razão porque você e eu precisamos disso que as Escrituras têm, que é a capacidade de repreender, que é o termo que Paulo usa aqui. James Boyce, um autor americano, conta uma história de um garotinho que era apaixonado, amava profundamente geleia de morango que a sua mãe fazia. E ele conta o seguinte, que numa certa ocasião, a sua mãe colocou aquela geleia, depois de pronta, numa prateleira superior ali na cozinha e disse para ele não subir, enquanto ela haveria de fazer algumas coisas, alguns serviços domésticos. E ele resistiu por um tempo, e resistiu mais um pouco, mas finalmente ele cedeu. Ele colocou a cadeira aí bem perto do balcão, daquele armário, subiu e colocou o dedo na geleia e degustou. Ele apreciou aquele que chamaríamos de prazer ilícito, até que ele ouviu os passos da sua mãe chegando. De uma forma muito rápida, ele então desceu e
fez aquela cara de paisagem, assentou ali, e a mãe chegou, e a primeira coisa, naturalmente, que a mãe fez foi: João, você mexeu na geleia de morango? Ele olhou para a mãe dele, olhou no rosto dela e disse: não. Ela repetiu novamente: João, você mexeu na janela? Os olhos de João, conforme diz o autor, ele caiu ali na linha da cintura da mãe dele, e mais uma vez ele repetiu: não. E por uma terceira vez a mãe mais uma vez perguntou: João, você mexeu na geleia? E assim ele volta o seu olhar para mais baixo um pouco e olha para os pés da mãe dele ali naquela direção e diz: não, eu não toquei na geleia. E pela última vez, a mãe dele pergunta: João, você tocou na geleia? E ele curva o olhar mais baixo ainda e ele observa que na sua camisa tinha marcas de geleia. Desta vez os olhos de João voltaram para algo tão baixo, ao ponto de que ele olhou diretamente e viu a mancha de geleia de morango. É assim, irmãos, que a leitura repetida das Escrituras funciona sobre nós, para nos levar a aplicar a nós mesmos. A primeira vez nós falamos: isso realmente é muito bonito o que eu estou lendo nesse texto, isso se aplica, eu acho que eu tenho uma pessoa que vai dar certinho o que eu estou lendo, uma mensagem que eu ouvi esta noite, ou no estudo que eu fiz. É muito boa para o meu vizinho que tenho. Ele poderia ler isto. Eu vou trazer ele para ouvir essa mensagem. A segunda vez, quem sabe, nós dizemos: isso é uma coisa boa para aquelas pessoas desagradáveis da igreja que eu não gosto. Como é bom para elas? E assim você começa a baixar a cabeça e vai tentar achar alguém em quem aplicar. A terceira vez, nós dizemos: eu queria que a minha esposa, meus filhos pudessem ler isso, porque realmente isso melhoraria o nosso relacionamento familiar, seria maravilhoso. A quarta vez é quando nós olhamos a mancha em nossa própria roupa e depois de ler, nós chegamos à conclusão e dizemos: Senhor, eu preciso lidar com o meu próprio pecado. A palavra nos repreende, está aqui, essa é a expressão. Vamos à próxima. O apóstolo Paulo continua dizendo: ela é útil também para a correção. Outra palavrinha carregada de significado aqui. A Escritura é útil para corrigir. Ou seja, depois de fazer o trabalho de mostrar o erro conforme a palavra anterior, as Escrituras também têm a capacidade de colocar no lugar, corrigir. Isto é, nos mostra o caminho certo para viver, para pensar, para agir. Ela nos corrige, aí vem a palavra de Paulo. Paulo disse a Timóteo que a palavra de Deus era útil para a correção. Observe mais uma vez essa palavra, porque ela nos revelará uma das coisas principais de função que a palavra de Deus tem, ou seja, a correção. A correção aqui é definida como endireitar o que é torto ou curvado, ou levantar o que caiu. Na língua original, o trabalho, você vai ver exatamente isso. A ideia de Paulo é exatamente esta, que a palavra de Deus é capaz de endireitar o que é torto, ou que está curvado, ou levantar aquele que caiu. Isso está na expressão correção. E essa palavra é aplicada em alguns textos da Bíblia. Por exemplo, em Lucas capítulo 13, vemos ali no texto sagrado, uma mulher que se aproxima de Jesus num determinado dia, e essa mulher tinha se curvado por 18 anos, para que não pudesse endireitar. O inimigo tinha conseguido curvá-la, literalmente. 18 anos, ela não conseguia olhar como o ser humano normal olha para o horizonte ou para cima, mas como um animal, só para baixo. E lá em Lucas, capítulo 13, diz o texto que Jesus Cristo pôs a mão sobre ela e imediatamente ela se endireitou e levantou e louvou a Deus. É a mesma palavra que endireitar o que é torto, colocou no lugar. É a palavra que Paulo usa. E ela é usada lá por Jesus Cristo, quando narra que a mulher voltou para o local onde deveria a sua coluna vertebral. No capítulo 14 do livro de Atos, temos outro exemplo, onde ali vemos Paulo. E no caso lá, Paulo está entrando na cidade de Listra, onde havia um homem que tinha sido coxo
desde o nascimento e nunca havia andado. Paulo, então, em alta voz, disse àquele homem assim: apruma-te direito sobre os pés. Com isto, o homem saltou e começou a andar. A palavra ali é que o homem foi endireitado, porque estava coxo, ou era coxo. O homem se endireitou. O seu corpo físico foi corrigido para que pudesse funcionar de forma correta. É a palavra que Paulo usa aqui. A Escritura é útil para corrigir, para colocar o que é torto no devido lugar, para reconstruir o que fora quebrado. E Paulo diz que as Escrituras são úteis para este fim. Outro uso dessa palavra é também mover e alinhar-se. Ou seja, essa palavra é usada nas Escrituras, tanto para a ideia de endireitar o que está encurvado, levantar o que caiu, e aqui temos 2 exemplos, mas uma outra maneira, uma outra aplicação dessa palavra que Paulo usa, que encontraremos na Bíblia, tem a ideia de endireitar. E aí há um texto muito rico sobre isso, que é Hebreus capítulo 12, versículo 13, onde ali é mover-se em linha reta, a expressão. E ali nos diz, Hebreus 12, versículo 13, fazei caminhos retos para os vossos pés. A ideia é que o caminho nivelado é um caminho aprumado, segundo o texto de Hebreus. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo, a ideia que Paulo dá a Timóteo aqui, é que a palavra de Deus hoje nos permite endireitar o que está torto na nossa vida, de levantar aquilo que porventura caiu no nosso padrão de moralidade, de conduta cristã, de corrigir as nossas vidas, de alinhar adequadamente as nossas atitudes, de alinhar os nossos pensamentos, de alinhar as intenções dos nossos corações com os padrões de Deus. Veja a riqueza disso aqui. É assim que a palavra de Deus faz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, algo também que nos diz lá sobre a palavra de Deus. Autor aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nessa mesma linha, o salmista, no salmo lido inicialmente, parte dele, 119, lá no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que significa essas passagens é que ao longo do percurso de nossas vidas, haveremos de encontrar armadilhas, pedras sobre as quais poderemos tropeçar, deixado para nós nos separarmos diante do Senhor. A palavra de Deus, ela atua como agente de correção, para nos manter no caminho da vida e da justiça. A palavra de Deus nos mostra como chegar bem. A ideia de endireitar, aprumar. A palavra não é apenas indica, então, onde estamos errados, que é o termo anterior, que é útil para repreender. Ela diz, você está errado nisto. Mas, no segundo termo, Paulo diz, ela é útil também para corrigir você, para colocar. Ou seja, a palavra não tem como proposta apenas dizer, você está errado, e não apresentar o caminho certo. Muitas vezes nós fazemos isso aos nossos filhos, nós os corrigimos, reprovamos os seus erros, mas o que eles estão mais atrás é, ok, então como que eu faço direito? É exatamente isso que a palavra de Deus faz. Ela não deixa você na berlinda, ela não deixa você a ver navios, a pensar o que vai ser, o que é correto, mas ela endireita, ela apruma, ela coloca no lugar, ela levanta você. Tudo isso está nessa palavra rica que Paulo usa aqui, traduzido como correção. É aqui que vemos a palavra do Senhor com toda a sua eficácia. Ela não apenas indica onde estamos, mas o que devemos fazer para sair do lugar errado. Ela também nos diz como estar bem com Deus. A palavra de Deus nos diz como estar bem conosco mesmos. Há pessoas que estão em angústia. O processo da depressão é um dos aspectos dramático e caótico que uma pessoa experimenta. E ela consegue, o problema maior dela é com ela mesma. Ela não consegue estar bem consigo mesma. E as Escrituras vão aprumar este coração cabisbaixo.
Isso ajuda também a restaurar o caminho adequado para Deus. Quando então nós tomamos consciência do pecado em nossa vida, a Bíblia nos ensina que para pecados nós devemos confessá-lo. A Bíblia nos ensina que nós podemos apropriar do perdão de Deus. Ela nos diz que nós devemos ser reconciliados com aqueles que nós um dia prejudicamos e rompemos relacionamento. Isso é endireitar, é colocar no lugar certo. Ela nos diz como vencer hábitos pecaminosos. A Bíblia nos ensina como romper com alianças pecaminosas na vida. Ela restaura relacionamentos familiares quebrados. Sim, ela é útil, diz o apóstolo Paulo, para colocar a sua vida no lugar certo. Mas caminhamos mais para uma outra expressão, e a última expressão que Paulo usa sobre a utilidade das Escrituras. Ele diz que ela também é útil para educação na justiça. A quarta e última palavra, traduzida aqui como educação, também é traduzida em algumas outras versões, talvez seja a sua, como instrução. Em algumas versões encontramos, ou seja, é a mesma coisa, educação ou instrução. A ideia aqui, irmãos, não é apenas a imagem de uma sala de aula com um professor na frente te dando instruções, te educando. É muito mais do que isso. Pode significar também disciplina, ou até mesmo castigo, essa última palavrinha que Paulo usa. Uma vez que estamos de volta ao caminho, porque ela nos aprumou, nos endireitou, a ideia é, nós precisamos continuar no caminho. E aqui tem a última palavra que Paulo usa, ela é útil para te ensinar, para, usando o termo aí, educar. Ou seja, uma vez que você está de volta no caminho, uma vez que aprumou o que estava torto, que alinhou o que havia se desviado, a sequência agora ela é útil para manter você na linha. Ela é útil para você não quebrar de novo. Então ela tem um aspecto pedagógico, de educar você. Significa literalmente treinamento infantil, a palavra usada por Paulo aqui. Ou seja, uma vez que você está no caminho, você precisa ser treinado como uma criança é treinada pelo pai. Isso implica que há um processo, daí a ideia só de um professor dando aula ali, no horário pontual, não é completa. Mas é a ideia de alguém que caminhará com você, porque ele te educará. Então aqui a educação reporta a ideia de um pai educando um filho. Você não educa um filho numa hora especial do dia. Você vai sentar aqui, eu vou te dar algumas aulas, mas você faz isso o tempo todo. Conforme vimos no próprio texto de Deuteronômio, andando pelo caminho, ao deitar, é ali que se aplica a Escritura. Então, como você fará aquilo que é dito lá no texto de Deuteronômio? É o que diz aqui. Você precisa de educar. Assim como os pais trabalham com seus filhos ao longo de anos para treiná-los em várias áreas, como a área social, moral, habilidades de relacionamento, bons atos. Então Deus faz isso através da sua palavra. Deus nos treina em todas as áreas da vida que nós devemos saber. É a última palavrinha. Ou seja, Ele é o verdadeiro pedagogos. Ele é o verdadeiro instrutor. É aquele que nos conduz dia após dia diante dele. E nesse sentido eu diria, querido irmão, não importa onde você esteja, seja você um bebê em Cristo ou um santo já maduro, as Escrituras são úteis para a sua vida. Mas o resultado final não é para que você possa viver uma vida feliz e egoísta. Observe que Paulo prossegue dizendo, tem uma finalidade de tudo isso. É o mesmo que ele diz a Tito, um outro filho na fé, um outro pastor, em Tito capítulo 2, versos 11 e 13, veja o que ele lhe diz. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, olha a palavrinha que ele usa aí, educando-nos. É a mesma palavra que estamos estudando agora. E Paulo diz, educando-nos para quê? Qual é o propósito dessa educação que a palavra de Deus é usada? Ele diz, para que você diga não, ou seja, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Veja que a palavra Paulo usa aí, educando-nos. Qual é a finalidade da educação, segundo Paulo refere-se a Tito? Ele diz para que você diga não à impiedade,
para que você diga não às paixões mundanas, para que você diga sim a uma vida sensata, para que você viva de forma justa, piedosa, para que você aguarde a bendita esperança de Deus em Cristo Jesus. Olha como é que a Bíblia nos conduz lá. Não ao mundo e sim a Deus. Uma ideia também semelhante é encontrada no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. E lá no texto lemos assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos, grave a expressão, aperfeiçoe. Essa palavra aqui no original é a mesma que nós estamos estudando em Timóteo. E ele diz, para que ele vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade, esperando em vós o que é agradável diante dele, ou operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Diz que o grande pastor das ovelhas, através do seu sangue, a sangue da aliança, haverá de nos aperfeiçoar. É a mesma palavra aqui para educar. Só que aquela tem um sentido mais profundo. Ela tem um sentido de algo místico, de algo que Deus implanta em nós, da natureza dele em nós. Ou seja, esse texto de Hebreus aqui fala sobre aperfeiçoar, que é o termo usado. Esta ideia, mais uma vez, lança luz sobre o nosso texto principal. O que Paulo está dizendo é que Deus trabalha em nossas vidas. E por isso, ele diz aí, para que ele vos aperfeiçoe em todo bem. Literalmente, irmãos, essa palavra que Paulo usa aqui, que ele vos aperfeiçoe em todo bem, significa ser perfeitamente unidos ao pastor das nossas almas. É a mesma expressão que Paulo vai usar em 1 Coríntios 1,10. Ou seja, no sentido de que duas coisas são unidas. A ideia do texto aqui é, duas coisas serão unidas. Então, quando a palavra, o que Paulo está dizendo é, quando a palavra de Deus é aplicada à nossa personalidade, significa que Deus trabalha em nós um processo que permite que os vários elementos da personalidade de Deus, da personalidade divina, sejam unidas, que é o termo aqui, a ideia, unidos em sua vida. Essa educação é espelhar o caráter do pai no filho que ele está educando. Não é o nosso propósito de fazer com que os filhos aprendam os bons modos, os bons preceitos, os bons princípios. E a educação que nós colocamos ao nosso filho não é uma educação baseada em nós mesmos, que nós teremos um modelo errado. Nós não somos modelo perfeito. Mas o que Paulo diz é o seguinte, é que quando você usa as Escrituras, você estará aplicando a personalidade, o caráter, os atributos de Deus na vida do seu filho, como de santidade, de pureza. E as Escrituras cumprem perfeitamente. Ela te ensina. Por isso que já disse e volto a reafirmar, precisamos ler Bíblia. Precisamos conhecer profundamente a Bíblia, porque dela depende a nossa vida. É o ar que respiramos. É a educação que damos aos nossos filhos. É como vencer as tentações, nossas próprias e do mundo à nossa volta. Sem Escritura, irmãos, a igreja fracassará. E é exatamente esta Escritura, a palavra de Deus, que está sendo tirada da igreja. Quer através de invenções humanas, de reuniões, de ajuntamento que fala de tudo menos da Bíblia, e quer através de uma ignorância intencional dos crentes por não ler Bíblia. Veja a preciosidade desse texto. Hebreus capítulo 12 também, no verso 11, lemos: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, em Hebreus capítulo 13, como lemos, diz lá que Deus haverá de aperfeiçoar, ou colocar a imagem e o caráter de Cristo, unirá ao seu caráter, de tal maneira que você deve espelhar Jesus Cristo. Só que esse é um processo doloroso. E o próprio autor da carta, já no capítulo 12, no versículo 11, ele diz que não é muito fácil isso. Às vezes Deus precisa disciplinar-nos, e disciplinar de forma extremamente severa. Ele repreende e nos corrige, não apenas para o castigo, mas como o próprio autor diz, para que possamos aprender a ficar bem com Ele.
para segui-lo de perto, para ouvir atentamente a sua voz. A ideia aqui diz é para treinar você em justiça. Esse treinamento em justiça nos mostra como permanecer correto. Aquilo que a outra palavra diz, aquilo que Deus endireitou, aquilo que Ele alinhou que estava fora do lugar, agora diz, você tem que andar assim. Eu vou disciplinar você. Eu vou colocar você no lugar. É como de um osso que quebra, e você coloca ele no lugar, depois você precisa de imobilizá-lo, para que ele fique, usando o termo aqui, disciplinado no lugar certo. Para que esse osso não solidifique torto. Então as Escrituras usarão isto. Eu quero crer quando alguém, ou se alguém já teve a experiência de ter alguma fratura, e é o primeiro momento de colocar no lugar, dói bastante. Mas foi isso que fez com que o membro que você um dia quebrou, porventura, esteja funcionando bem. Assim as Escrituras, elas vão endireitar. E é isso que o autor diz, toda disciplina, no momento não parece coisa de alegria, mas de dor, de tristeza. Mas Deus está moldando o caráter dele no teu caráter. Deus está mudando você. Isso está na palavrinha usada por Paulo aqui, para educação na justiça. Posto isto, então, Paulo conclui dizendo, quais são os resultados? E aqui caminhamos para a última parte. Qual é o resultado de toda esta utilização, desta utilidade das Escrituras? Verso 17, Paulo diz, a fim de que, com o propósito de, com a finalidade de, qual é? De que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui estão os resultados da utilidade das Escrituras. Eu poderia resumir em duas palavras. O resultado é maturidade e serviço. O que Paulo coloca no verso 17 é exatamente, a Escritura produzirá você um homem e uma mulher de Deus maduro e, consequentemente, útil para ser usado pelo Senhor, de bom serviço. Vejamos isso. Essas duas palavras merecem atenção especial neste último versículo. O uso da Escritura resultará primeiramente em maturidade, visto na expressão para que o homem de Deus, ou a fim de que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito. É a primeira palavrinha que Paulo usa aí. Para que você e eu sejamos perfeitos. E eu quero lembrar os irmãos que perfeito aqui não significa estar sem pecado, ou sem falha. Aliás, a própria ideia do último expressão educação é um processo contínuo. Sempre Deus está colocando você na linha, endireitando você. Então Paulo não estaria contradizendo o que ele próprio disse. Então a ideia de para que o homem de Deus seja perfeito não significa alguém que não comete falhas. Mas ela descreve algo que foi projetado e foi moldado para o uso adequado e que não está sendo utilizado. Também significa em forma ou em condição adequada, para que você esteja em condição apropriada para ser utilizado no serviço de Deus. Daí porque dizemos que essas duas palavrinhas implicam ideias, embora aqui ligadas, porém, com ideias ou forças diferentes. Aqui ele está falando de uma maturidade. A palavra aqui significa inteiro ou completo. Traduzida aí por perfeito. É algo inteiro ou algo completo. Perfeito de corpo, de mente, crescido, especialmente adequado para o propósito pretendido por Deus, para o qual você foi criado. Então, por essa primeira palavra que Paulo usa aqui, que você deve ser perfeito, é que Deus fez você para um propósito. E somente a palavra de Deus, não as sabedorias desse mundo, não as filosofias humanas, seriam capazes de adequar você para o propósito para o qual você foi criado. Isso está nessa palavrinha, perfeito. Você foi criado para um fim. E só as Escrituras, e somente elas, podem qualificar com o que vimos antes, para que você seja perfeito. Ou seja, capaz de se adequar ao propósito para o qual você foi criado. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, irmãos, é que a Escritura é tão poderosa, e ela permitirá que você forme uma visão de mundo cristã, para que você pense e responda toda a sua vida como Deus pensa e responderia. Não pode haver um homem, não pode haver uma mulher maduros, se esse homem e essa mulher não forem firmados
única e exclusivamente na palavra. Mas Paulo diz que a maturidade aqui não é um fim. Caminhamos para a última expressão, quando ele diz para que você seja perfeito, para que você seja um homem maduro e habilitado, é a segunda palavra, para toda boa obra. Ainda que a palavra traduzida aqui por perfeitamente habilitado é semelhante, mas ela significa fornecido para prestar um serviço, ou terminado, literalmente. Perfeitamente habilitado, significaria isso. Poderia ser então usado para descrever, como alguns costumam usar, um trabalho de um carpinteiro, que conclui a sua obra de madeira, ele deixa ela acabada. A palavra de Deus então fornece, que Paulo está dizendo, a palavra de Deus ela equipa o crente para o qual ele foi projetado e deixa ele completamente acabado. Ou seja, a finalidade pela qual Deus criou você, ela será completada quando você for habilitado. Da mesma forma como se trabalha a madeira e há uma finalidade de que aquele imóvel tenha uma utilidade para a qual ele foi criado e, portanto, ele tem que estar acabado, não pode faltar nada. Fazer o armário e não colocar os puxadores, ele não está acabado. É colocar tudo no devido lugar, para que quem for utilizar o armário, encontrará ele habilitado, qualificado para a utilização a qual ele foi criada. Essa é a palavra que Paulo usa aqui para habilitado. Você foi feito por Deus para refletir a glória dele, e por isso você está habilitado para prestar esse serviço a ele. Significa estar equipado ou provido. Ou seja, você terá recursos para ministrar a outras pessoas. Não é mera teoria, mas a sua própria experiência. No crisol da vida, nas verdades do mandamento de Deus, te habilita a ser uma pessoa habilitada. Então, querido irmão, você vê, o propósito do estudo da Bíblia não é apenas para que você possa entender doutrinas, conhecer teologia, ou que você possa encontrar alguns versículos determinados na Bíblia, quando você precisar dele. É muito mais do que isso. Essas coisas são importantes, sim, mas o objetivo final das Escrituras é que para o crente, ou a nós crentes, para que leiamos a Bíblia, e para que apliquemos em nossas vidas. Eu pergunto, é esse o tipo de valor que você tem obtido da palavra de Deus em sua vida? Você tem enxergado as Escrituras Sagradas, isso que ela diz de si mesma? Mas eu quero começar na base. Você tem lido Bíblia? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra de Deus? Certamente vir à igreja e ouvir a exposição bíblica, isso fortalece o nosso coração, enobrece a nossa alma, mas é muito pouco. O que você conseguiu, nas suas meditações, tirar de toda a preciosidade que ela tem, sozinho, você no seu quarto? Já houve um momento na sua vida que, lendo as Escrituras, você abre aquele sorriso que as orelhas dificultam conter, porque é demais? Você já arrepiou lendo as Escrituras Sagradas? Você já chorou profundamente, compulsivamente, ao ler a palavra? Ela tem tudo isso, e muito mais, do que muitos de vocês imaginam. Louvo muito a Deus pelo privilégio da vocação que tenho, ainda que é uma vocação que traz consigo muitos perigos. Um deles é acostumar com isso aqui. E o meu encanto é porque esse livro tem dilacerado meu coração dia após dia, noite após noite. Não sou aquele menino que pega e coloca o dedo na geleia e depois fica tentando dizer para esse, é para aquele. Não. Se há alguém que é mais penetrado pela palavra, esse é um pregador. E eu daria tudo para que os irmãos
tivessem tempo, estrutura, como a graça de Deus me proveu de estudar a Bíblia. Não para ensinar, mas é muito precioso. É algo tão precioso que não há nada, absolutamente nada nesse mundo que eu trocaria. Estou falando como crente, igual os irmãos são, porque a Bíblia é sagrada. Irmãos, nós somos o povo da Bíblia. E aos poucos, lamentavelmente, estamos abandonando ela, por negligência, por descuido, por falta de amor à palavra. Ela é útil para ensino, ou seja, a palavra de Deus é um instrumento de ensino valioso. Ela é útil para repreensão, a palavra de Deus refuta erros, como o dos falsos mestres na época de Timóteo. Ela é um instrumento para esclarecer o erro, refutar a mentira e apresentar a verdade. A palavra de Deus, ela corrige, ou seja, ela é um instrumento de instrução, de colocar no lugar certo aquilo que estava torto. E a palavra de Deus disciplina, ela mantém você no lugar que Deus quer que você esteja. Sim, é por causa desse poder inerente que as Escrituras tinham habilidade, como diz Paulo aqui a Timóteo, de ensinar pessoas, de repreender pessoas, corrigir pessoas, treinar pessoas em justiça. Era por isso mesmo que agora volto e concluo com o que Paulo fala a Timóteo. Os irmãos puderam perceber na semana passada sobre o contexto em que Paulo escreve isso. Era um contexto em que a igreja estava sendo atacada por outras coisas que não a doutrina. Versículo número 1 do capítulo lido aos irmãos é: sabe, porém, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Paulo está falando de um tempo em que as pessoas iam abandonar a Escritura. E é por isso então que Paulo, nessa seção da carta, fala sobre a preciosidade do que são as Escrituras sagradas que vimos a semana passada e esta. Timóteo então precisava das Escrituras para todos esses propósitos da igreja de Éfeso. E são essas Escrituras que eu tenho usado aqui na igreja para os propósitos para os quais ela foi colocada. Não pensem em mim, irmãos, como pastor vosso, que subo esse púlpito para não outra coisa, senão fazê-los ricos de tudo isso que vimos nessa noite. Não tem outro propósito, não há outra finalidade. Como também era para este fim que Paulo designou a Timóteo esse texto, esta passagem. Ele tinha que ensinar as pessoas sobre o que era o cristianismo. Ele precisaria repreender ou confrontar aqueles que se opunham à verdade. Ele precisaria corrigir ideias erradas. Ele precisaria treinar pessoas com justiça e piedade verdadeira. Então, exatamente no que diz respeito a Paulo, as Escrituras então eram suficientes para realizar todas aquelas coisas no ministério de Paulo, de Timóteo, todas as coisas no ministério na igreja de Éfeso e todas as coisas no ministério da primeira igreja conservadora de Guarulhos. São as Escrituras sagradas. A minha oração a Deus é que cada pessoa nessa igreja, cada irmão, do mais novo na fé ao mais adiantado em vida cristã, se torne um homem ou uma mulher maduros, homens e mulheres de Deus. E maturidade é essa, irmãos, que venham através do conhecimento experiencial de Deus, não apenas de informação, mas de experiência. Viva isso. Quero que cada um dos irmãos conheça as grandezas das doutrinas da nossa fé cristã, conhecer o nosso Deus vivo e verdadeiro, conhecer o coração de Deus, sentir e inspirar o hálito de Deus, que são Escrituras sagradas. Cada um de nós, irmãos, precisa deixar a palavra confrontar o nosso próprio egoísmo. Cada um de nós precisa deixar a palavra confrontar o nosso orgulho, a nossa raiva, a nossa luxúria, a nossa ganância, o nosso discurso abusivo. Precisamos deixar a palavra nos corrigir e nos manter no caminho da vida, num mundo tão perverso quanto o que vivemos. E então poderemos usar a palavra de Deus, que essa mesma palavra que Ele usou para falar a nós, também para ministrar a outros. Você possui uma Bíblia? Creio que 100% diria sim, mas você usa ela para ensinar sobre Deus a sua própria vida? A Bíblia é para você o único livro confiável? Eu iniciei dizendo sobre as bibliotecas, livrarias, quanto que tem aí as pessoas procurando solução para problemas. Como fazer isso? Como ser vitorioso naquilo? A minha pergunta é, ela é o único livro confiável para você? Ela é útil o suficiente para criar em você a piedade?
eu convido você fortemente a começar de uma forma consistente a ler as Escrituras, a estudar, a memorizar, a meditar nelas. Depois da riqueza do que Paulo diz aqui, se você tem sido indiferente, eu espero que nunca mais aconteça isso com você. Que essa mensagem repercuta no seu coração, na sua consciência, todo o tempo da sua vida. Ame as Escrituras. Como alguém já disse, a Bíblia deve ser crida como a instrução de Deus, em tudo que ela ensina. A Bíblia deve ser obedecida como ordem de Deus em tudo que ela exige. A Bíblia deve ser confiada como a promessa de Deus em tudo que Ele promete. E como o povo de Deus ouve, crê e vive a palavra, esse povo então deve estar equipado como verdadeiros discípulos de Cristo para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Mas eu também quero falar a você que ainda não conhece a Jesus como o seu Salvador pessoal. As Escrituras são capazes, diz o Senhor, de lhes dar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. É o nosso texto, Timóteo 3,15. Leia então o Evangelho de João, eu te sugiro, se você não tem familiaridade. E peça a Deus que Ele dê o dom da vida eterna. Porque Jesus promete isso lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Quando Ele diz, em verdade, em verdade, eu digo a você, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você ainda não obteve, você não tem outro meio de obter. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Você ainda não tem a vida eterna em Jesus, você está num bom caminho. Volte à igreja, se você não conseguir lê-la sozinho. Se você não tiver quem instrua, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Eu espero que essa palavra tenha brotado fé no seu coração hoje, para que você ame as Escrituras, para que você ouça a palavra da verdade. Porque o próprio Jesus Cristo disse que conheceremos a verdade, e ela nos libertará, e verdadeiramente seremos livres. Que o Senhor nos livre de todas as intenções dos corações humanos, que a palavra, esta palavra, realmente liberte os nossos corações de todas as outras ideologias e filosofias humanas, e nos faça amantes da palavra de Deus. Amém.